Gente, primeiro de tudo, eu queria muito agradecer a Van por essa oportunidade de estarmos aqui hoje reunidas, né? E de eu estar tendo a oportunidade de falar com vocês sobre esse tema tão especial. Eu sei que na minha vida, na vida da Van e de cada uma de nós, porque quando a gente fala sobre espiritualidade, apesar de a gente precisar desenvolver uma relação íntima com Deus, a gente fala também de um coletivo, né? Porque Deus olha para cada um de nós a partir, enquanto filhos únicos, né? É uma ótica de exclusividade, mas Ele não quer o bem-querer somente de um, de outro. Ele não faz distinção, né? Os planos dele para nós são igualmente meticulosos, né? Para cada um de nós. E eu sei que ao longo desse percurso aí que vocês fizeram com a Van, vocês estavam discutindo sobre como buscar uma organização, uma disciplina, como não fazer aquela correria, né, no dia a dia, ter uma organização, disciplina, planejamento da nossa vida. Quando a gente fala sobre espiritualidade, né, eu acho que é bem importante pensar com relação à espiritualidade quando a gente está falando sobre esse tema. Por quê? Erroneamente, às vezes a gente tem uma ideia de que quando você planeja, organiza e busca manter uma disciplina, uma constância, você precisa ser muito mecânico, né? E eu acho muito interessante o fato da Van trazer desse tema aqui junto com essa aula, porque é justamente buscar um equilíbrio entre o que pode trazer maior benefício para a gente com relação à organização e planejamento, e a espiritualidade, ela traz essa questão da fluidez, né, de uma flexibilidade. Então, assim, por amor a gente se organiza, a gente planeja, a gente sonha, a gente pensa no futuro e age com assertividade no presente. Mas é com muito amor também que a gente precisa entender sobre confiança, entrega e sobre muitas vezes os planos de Deus serem diferentes para nós do que aquilo que a gente planeja. Vocês percebem como isso exige da gente uma sensibilidade, autocuidado, amor próprio? E eu adoro falar sobre esses temas, porque até, né, não me apresentei direito, mas eu tenho uma carreira, né, que ela foi pautada na psicologia e dentro das organizações, mas antes de eu ter uma profissão, eu sempre fui uma pessoa muito ligada, né, nessa parte espiritual. E eu acho, de novo, mais especial falar sobre esse tema para vocês, porque se ao longo da vida de vocês não tiveram oportunidade de desenvolver o lado espiritual, chegou a hora. Isso é essencial para que a gente tenha uma vida mais próxima da felicidade, inclusive, né? Muitas vezes a gente busca um recurso de como se organizar, de como planejar, né, a nossa vida, porque a gente sente que tá muito cansado, talvez distante de coisas que você busca enquanto ideal de vida, né? Às vezes até esgotado fisicamente e emocionalmente. Então todo mundo busca a felicidade, não é mesmo? E mesmo tendo muita experiência na área de saúde mental e tendo acompanhado diversas pessoas, inclusive no meio organizacional, eu cheguei num momento da minha vida que eu comecei, inclusive, claro que não
negar tudo que eu tinha aprendido, mas sabe quando falta aquele tempero especial? E no momento que eu mais precisei da minha vida, lógico que eu busquei esses recursos de terapia, de mentoria, de consultoria, de cursos, porque é tão bom a gente se desenvolver, não é mesmo? Mas nunca deixem de desenvolver o lado espiritual de vocês. E mais, não esqueçam que isso não tem relação direta com a sua religião. Eu tive a graça de crescer dentro de uma família que sempre priorizou os valores espirituais. E a minha família vem de uma tradição católica, mas ao longo da minha vida, em especial da minha profissão, eu aprendi a olhar para uma outra perspectiva a espiritualidade das pessoas, em acreditar a partir da ótica que elas me contavam sobre como elas tinham desenvolvido a espiritualidade ao longo da vida delas. E isso foi um diferencial muito importante para que eu pudesse ter oportunidade de conhecer outras religiões. E aí, isso também foi muito importante para que eu pudesse identificar que, independente da religião que aquela pessoa estava seguindo, ela precisa ter esse sentimento de pertencimento, de confiança em algo que é maior do que aquilo que a gente dá conta de controlar aqui, enquanto a gente planeja a nossa rotina, desenha os nossos sonhos, nossos objetivos pessoais, profissionais, familiares. E aí, isso dá um respaldo muito maior para aquela pessoa que está cuidando de si mesma. Então, eu aprendi que o mais importante é a gente desenvolver uma intimidade com o nosso Criador. E muito menos o que ele deseja é que a gente, de repente, rechace uma ou outra religião, priorize uma do que outra. O que eu entendo? Que para ele, nós somos todos filhos, né? Nós somos todos parte desse plano maior, né? Cada um de nós é uma pecinha muito importante de um mega quebra-cabeça. Mas não é porque eu sou uma peça importante que outras peças não são. Ou que, dependendo do lugar, classe social, cor, opções, essa pessoa tem mais ou menos valor. Todos nós temos o mesmo valor e estamos submetidos a esse plano deles individual para cada um de nós. Mas a gente precisa se identificar como filhos dele, porque é através dessa intimidade e desenvolvendo essa relação de filho para com o pai, de pai para com o filho, que a gente entra em contato com aquilo que é mais valioso das nossas vidas. É essa nossa identidade espiritual. Isso faz com que a gente enxergue a nossa vida com uma ótica muito diferente do que qualquer outra coisa pode nos apresentar. E não é algo que eu possa apresentar para vocês aqui e dizer assim, veja dessa forma, entenda desse jeito. Eu acho que a base para tudo é um estudo bíblico, porque esse é o livro da vida. E sabe que ao longo da minha vida eu me espantei com a possibilidade de estudar a Bíblia. Dentro da minha família e da minha religião, eu não tive grandes oportunidades de desenvolver esse senso de estudo da Bíblia. Inclusive, gastei muitos anos da minha vida estudando sobre comportamento humano, sobre funções neurológicas, mas sabe que eu nunca tinha dado a devida atenção para estudar a Bíblia e nunca é tarde para a gente começar. A primeira dica que eu dou para vocês é de que
Estudar a Bíblia é algo que a gente não deve usar a nossa interpretação, língua portuguesa ou qualquer coisa parecida. É uma linguagem que vem do coração. É um dizer de pai para filho. É um dizer a partir de pessoas que já tinham ativado as suas identidades espirituais e deixaram como recado, como experiência para nós daquilo que é importante a gente enxergar ao longo da vida. Então, o maior poder que a gente pode usar ao ler a Bíblia é a interpretação do coração. E é através dessas palavras que a gente entra em contato com uma intimidade com Deus. Sabe que talvez até estudar a Bíblia pareça para você uma tarefa um tanto quanto difícil, desafiadora, porque no início ela não parece ser uma atividade muito prazerosa. Eu comecei a ler ela novamente por uma certa curiosidade, mas eu vou dizer para vocês que passinhos simples que fizeram a diferença na minha vida foi incluir na minha rotina um tempo com Deus. Vocês já exercitam esse tempo? Já que a gente está falando sobre organização, planejamento, sobre o avesso da correria, eu digo para vocês, o primeiro passo é que você estabeleça dentro desse plano que você já desenvolveu aí com a Van, um tempo exclusivo para ter essa relação com o nosso divino Criador. E a partir desse tempo, você vai desenvolver toda a intimidade necessária para você ativar a sua identidade. Algo muito poderoso que eu aprendi ao longo dessa caminhada de desenvolvimento espiritual é que Ele nos conhece muito antes de nós sermos concebidos e que cada característica que nós possuímos foi Ele que escolheu a dedo para cada um de nós. E nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Isso, apesar de ser bem desafiador, é algo que coloca em nós uma capacidade, uma condição de lidar com todos os desafios da nossa vida. Mesmo nos dias mais difíceis, eu tenho certeza que esse amparo e esse cuidado de Deus para com você vai ser essencial. Então, não deixe de colocar aí na sua rotina um tempo especial para você desenvolver esse relacionamento com Ele e comece da forma como o seu coração te dizer. Se não é estudando a Bíblia, que seja, e essa foi a forma como eu usei, tá? Eu sempre gostei muito de ouvir louvores. Desde criança, quando eu participava de novena, da missa, ou tocava uma música no rádio, ouvia alguém tocar violão, que sempre foi algo que eu gostei, eu amava ouvir os louvores, porque de alguma forma aquilo para mim trazia a presença do Espírito Santo. Então, inclusive esse caminho, eu acho que quando é legítimo que você tenha essa vontade de se aproximar de Deus, Ele não vai fazer pouco caso. Ele vai te receber de braços abertos, com todo e o maior amor do mundo, né? Porque o amor dele é eterno e a receptividade dele para receber um filho, ela não pode ser desperdiçada. Você concorda comigo? Então, pega tudo isso aí que você aprendeu com a Van e coloca nessa sua agenda, nesse seu plano, né, de rotina, esse tempo necessário com Deus. E a partir do momento que você começar a desenvolver isso, você vai identificar os próximos passos para cada vez estar mais próximo dele. Além da música, né, do louvor e do estudo bíblico, eu também queria indicar que
muitas vezes, e eu também usei desse recurso, muitas vezes a gente não sabe por onde começar. E eu também comecei seguindo algumas pessoas no Instagram que me traziam um assunto. Até hoje eu tenho grandes mentores, né? Que foram pessoas que, às vezes, até sem saber, me auxiliaram nesse caminho. Hoje a gente não tem muita dificuldade em encontrar pessoas que falem sobre os temas que a gente tem afinidade. Então, coloque também aí na sua lista de prioridades, de coisas que você ainda precisa estudar, conhecer, essa parte de desenvolvimento espiritual. Você pode ter certeza que você vai encontrar pessoas que podem te dar um referencial parecido com aquilo que você já tem enquanto importância. Eu não quero tendenciar isso para nenhum tipo de religião ou profissional, porque eu entendo que esse assunto, da maneira como a gente está colocando aqui, ele realmente é amplo para que ele possa se conectar com qualquer uma de vocês, independente da bagagem que vocês tenham. A forma como hoje eu, por exemplo, observo a minha religião é que é como se fosse uma cultura. Hoje eu moro aqui do outro lado do mundo e tem muita coisa que eu ajo, penso e sinto como um brasileiro. E não é porque eu tô morando em outro lugar que eu passo a interpretar as coisas como aqui eles comumente fazem, porque eles têm uma bagagem, uma cultura muito diferente da minha. Mas isso não diminui as minhas decisões, atitudes, ações, comportamentos, né? Isso é algo que fala sobre mim. Então, não necessariamente você tenha que excluir toda a bagagem que você tem e precisa olhar para a sua espiritualidade com uma outra ótica completamente diferente. O meu objetivo aqui é demonstrar para vocês o quão necessário é que para que a gente possa lidar bem com o nosso planejamento, a gente também tenha um desenvolvimento espiritual aguçado, porque quando as coisas, inclusive, fogem do nosso controle, a gente tem condição de ter atitudes mais assertivas, reações emocionais mais propícias, que não paralisem e que venham a ter entendimento e sabedoria para lidar com aquele imprevisto, com aquela escorregada, com aquela dificuldade e entender que faz parte da nossa evolução passar por todo esse processo. Eu acredito que essa é a mensagem que mais especial, né, que eu poderia contribuir aí com vocês. Me coloco sempre à disposição para poder auxiliar vocês de repente em algum tema que aqui foi só uma pinceladinha, mas que com certeza a gente tem muito para trabalhar, né, sobre esse assunto. E eu espero que tenha chegado aí essa mensagem no coração de vocês também de uma forma especial, porque quando a gente desenvolve o nosso lado espiritual, a gente percebe que de alguma forma, seja por um pôr do sol maravilhoso, seja no contato com a natureza ou até mesmo com as pessoas, o nosso Criador também se faz presente através dessas pessoas. Então, não ignore esses sinais, receba essa mensagem com muito carinho. Ivan, de novo, um grande abraço. Você sabe que a oportunidade da gente estar aqui trabalhando juntas hoje, né? A oportunidade de eu ter te conhecido também foi providência divina, né? E eu sou muito grata por isso. Obrigada pela oportunidade de eu deixar a minha mensagem para vocês. Tenham todos um abençoado dia e até mais. Com muito carinho, Simone.